Boa noite a todas, todos e todes. O meu nome é Celi Andrade, eu sou egressa do curso de mestrado em agroecologia aqui da UFES, que é a instituição parceira aqui da cultura em Laranjeiras do Sul. É a UFES, né, a vinda da UFES para Laranjeiras, que fez com que nós nos encorajássemos a iniciar uma retomada da cultura, que sempre teve um ciclo interrompido na história aqui do território da Campo-Quiriguaçu. E é a UFES, através de suas instâncias de colegiados, né, direção, professores e seus alunos, que nos mantém ativos nessa luta aqui pela cultura na região aqui de Laranjeiras do Sul, não só no município, mas também nos municípios do entorno. Reconhecida, então, a importância da universidade pública, que por si só representa a resistência e a oportunidade de acesso ao conhecimento de todas as classes sociais, credos e culturas. Eu chamo para compor a mesa de recepção o nosso convidado, deputado Renato Freitas, a diretora acadêmica, Manuela Franco de Carvalho Pereira, professora Fernanda Marcon, que é o vereador Tárcio Campigoto, nosso vereador do PT, do Partido dos Trabalhadores Sociais, e representando os alunos, estudantes e também o Teatro Unificado de Laranjeiras do Sul, como uma ação cultural importante no município, chamo a Aninha Oliveira, que é presidente do Grupo Teatro. Então, o deputado Renato Freitas, a gente, para quem ainda não conhece, né, ele começa a sua carreira, sua caminhada como no movimento estudantil, depois vai para a universidade, começa pelo curso de Ciências Sociais, depois faz Direito e é formado no nível de mestrado também na área do Direito. Então, eu passo a palavra para a professora Manuela fazer uma saudação ao nosso convidado e aos presentes. Boa noite. Bom, saudar a mesa aí, ilustre, e que representa aí todos os esforços que temos na construção do ambiente cultural na nossa região. Eu queria dizer que é muito interessante, muito importante a gente ter essa mesa nesse momento, no dia em que nós estamos celebrando os 14 anos de criação da universidade. Então, hoje é aniversário da Universidade Federal da Fronteira Sul. Tarso, com certeza, esteve aí na luta, né, pela criação dela, e tantos outros de vocês que estão aqui que eu consigo reconhecer aí que estiveram nessa luta. Então, dizer que é isso, que hoje é um dia de alegria, é um dia de celebrar o aniversário da nossa universidade. Coincidentemente, fomos brindados aí com uma interessantíssima palestra aí, e espero que todos aproveitem. Obrigada. Passamos a palavra, então, para a professora Fernanda Marcon, fazer a sua saudação. Boa noite. Boa noite, pessoal. Queria agradecer, primeiramente, ao Renato por estar aqui com a gente, né? Foi um evento aí articulado junto com a CLI. E a gente ficou muito feliz quando deu certo, né? E ter o Renato aqui, principalmente, né, com relação à temática que ele vai abordar, né? A questão da cultura, para nós aqui no município, é valiosíssimo, né? O Renato, a gente sabe das lutas dele
nas causas étnico-raciais, mas ele também faz parte, né, membro do Conselho de Cultura, né, da Comissão de Cultura, desculpa, da LEP. Então, a gente aqui em Laranjeiras, né, nós somos um território riquíssimo em termos culturais, embora às vezes as pessoas digam, não tem cultura em Laranjeiras, né? Mas, assim, a gente aqui no Cursinho Sociais trabalha muito isso, né, na antropologia. A cultura, ela está muito além das manifestações artísticas, né? Ela passa toda a produção, né, os fenômenos culturais e da formação do povo, né? Então, Laranjeiras é um território marcado por uma riqueza social, cultural muito grande, também contradições, né? As contradições no território que foi bastante atacado, né? Com relação às questões sociais, mas nós temos aqui os maiores assentamentos da região da América Latina, nós temos terras indígenas, nós temos quilombos, então a gente precisa, né, discutir cultura aqui, ainda mais agora que nós temos leis, né, que trazem verba especialmente para a cultura, né, que não existia antes, então agora nós temos leis como a Paulo Gustavo que vão trazer esse orçamento diretamente para a cultura no município, então bem importante que o Renato esteja aqui para falar, até porque a gente teve bastante dificuldade nessa lei com relação aos editais passados, né? Porque muito isso, né? A gente acaba ligando cultura à alta cultura, né? Enfim, e a gente sabe que muitas pessoas não têm acesso à produção cultural por conta de não se adequarem a esses editais, não saberem como participar dos editais, como acessar isso que é um direito, né? O direito a produzir cultura e o direito também à fruição cultural, que é uma dificuldade que nós temos aqui. Então é isso, desculpa me alongar. Muito obrigada, Renato, por estar aqui. Só queria mencionar algumas pessoas que estão aqui também, né? A Sandra Guinoato, né? Acho que é assim, que é assessora da Luciana Rafaim, deputada. O João Costa, assessor do deputado Zeca Dirceu. O vereador Tarso Campigoto também estava na articulação daqui do evento, né? O Newton Costa, professor que é suplente dele. E também os assessores do Renato, né? O Carlos Eduardo, Caê e a Amanda, né? Isso. Não sei se esqueci alguém, gente, me desculpem, mas tentei ver quem estava por aqui, né? Para saudar. Muito obrigada pela presença. E dos estudantes, professores, tá? Membros do Conselho Municipal de Cultura. Membros do Conselho Municipal de Cultura, também. Passamos a palavra, então, na sequência, para o vereador Tarso fazer sua saudação. Meu boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui a mesa, o deputado estadual Renato Freitas. Para mim, deputado, nesse momento é de grande valia, sendo agricultor familiar, estando aqui na Universidade da Fronteira Sul, uma universidade tão importante, professora Manuela, né, que enche os olhos da gente, né, alunos de vários lugares do estado do Paraná, do Brasil, até fora do Brasil, né. Em nome do João Costa, do Nilton, cumprimento novamente a todos que estão presentes aqui. O João Costa participou e sabe contar, acho, sabe como que foi criada a luta, né, da universidade quando o senhor exercia o cargo de prefeito no Porto Barreiro, né? Então, hoje em dia, a gente não consegue nada, professora Fernanda, sem luta, né? E hoje, nós estamos vivendo um momento que voltamos a sonhar, voltamos a ser felizes, deputado, né? Voltamos a ser mais valorizados, né? Eu brinco, mas eu sou muito realista, né? Na Câmara de Vereadores, nós somos em 13 vereadores. Faço parte do conselho aqui da UFES, né? Quando foram para escolher o conselheiro, eles até zoaram, né? Então, para mim, é de grande valia esse momento de levar o nome da universidade, dos professores, dos alunos. Às vezes eu não sei me pronunciar muito, deputado. Às vezes a gente pede até desculpa nas palavras que a gente às vezes fala, né? Mas nós que estamos aqui, nós que somos do Partido dos Trabalhadores, nós se comovemos com os outros.
Então a cultura voltou a sonhar, os programas sociais começou a voltar ativa, e é isso que anima a gente, que enche a gente de sorriso, de lágrima nos olhos. Hoje nós estávamos numa audiência pública lá em Palmital também, junto com o João Costa. Uma audiência pública também que eu participei, uma das audiências públicas muito importante. O povo todo concordado, cara, porque foi levantado, e é isso que é importante. Nós queremos o bem para a Laranjeira, queremos o bem para o estado do Paraná e para o Brasil, né? Meu muito obrigado a todos. Passo a palavra agora para Aninha Oliveira, representando os artistas e os alunos aqui da universidade. Oi, boa noite. Boa noite a todos, todas e todos. Eu sou Ana Cristina, né? Muita gente não vai me conhecer aqui porque eu sou nova aqui no Paraná, na verdade, e nova na universidade. Eu estou representando o Teatro Unificado de Laranjeiras do Sul e também os discentes. E gostaria de agradecer o convite, Celi, de participar da mesa. Ao Renato, eu acredito que esse seja um momento esclarecedor para todos nós, principalmente o pessoal que trabalha com a cultura, né? E então, também dizer que eu sou amazonense, e acho que identifiquei uma amazonense aqui, e que é muito prazeroso estar aprendendo também sobre a cultura do estado do Paraná. Comecei no curso de agronomia justamente para trabalhar com os povos da minha região, povos ribeirinhos e povos indígenas, porque eu também sou indígena, e que esse momento seja um momento de aprendizagem e de troca de conhecimento. Obrigada e boa noite. Obrigada a todas e todos da mesa. Antes de passar a palavra para o Renato, então, só reforçando que a ideia é trazer esclarecimento, né, em relação às leis de incentivo à cultura, ao momento que a gente está vivendo de efervescência cultural, um momento que nunca nós tivemos antes, né, de os municípios do Brasil receberem recursos para a cultura. É um esforço coletivo muito grande da classe artística e de alguns parlamentares que foram muito aguerridos, porque foi conseguido colocar em pauta os recursos da Paulo Gustavo e da Lei Aldir Blanc, que nos manteve vivos durante a pandemia, né, por um tempo, né? Os meninos do hip hop estão aqui, tem várias representações da cultura. Então esse recurso chegou até nós, foi uma luta muito grande, né, dos parlamentares federais, articulações no Estado também, mas sempre dos nossos parlamentares de esquerda, esses parlamentares que não têm medo de lutar, que buscam justificar a justa justificativa, né, de que os fazedores de cultura e as fazedoras de cultura precisam de distribuição de renda, porque nós que estamos aqui no município como Laranjeiras do Sul, não é glamour nenhum dizer que nós somos artistas, muito pelo contrário. Por conta disso, nós somos muito discriminados, nós somos muitas vezes desrespeitados por sermos artistas. Então, honrar esse título, dizer que nós somos artistas e nos mantermos nessa resistência é algo assim que, para dimensionar, acho que é quem acompanha a gente no dia a dia, a nossa luta, como os professores da UFES e os companheiros e companheiras e os colegas, né, do meio artístico que se fazem presente aqui também. Gente, muito obrigada pela presença de todos, não agradeci antes, e passo a palavra, então, para o nosso convidado. Renato, fique muito à vontade. Uhum. E os convidados da mesa podem ficar à vontade para desfazê-la também. Boa noite. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui hoje, conhecendo essa universidade, conhecendo essa região do estado, que eu não tinha tido oportunidade de conhecer, e de também poder trocar, né,
as experiências, as vivências. Nós que lutamos pelo direito à cultura, nós que produzimos cultura e nós que nos entrincheiramos, né? As trincheiras da cultura foram locais de batalhas políticas recentes, né? Contra a barbárie, contra a violência, contra o culto à ignorância, né? Nessa luta da vida. E me veio até um pensamento de um filósofo, de um poeta, na verdade, que ele diz o seguinte, que todas as artes contribuem para a maior arte de todas, a arte de viver. E essa arte de viver produz essa cultura de resistência, sobretudo, não tem espaço nas universidades, não tem espaço, via de regra, nas políticas públicas. Não se sentem incluídos. Eu estive fim de semana agora no Capão Redondo, em São Paulo, num evento que se chamava 100% Favela. E ali, naquele espaço, que já foi considerado um dos mais violentos do Brasil, as pessoas organizaram um evento com toda a comunidade, e esse evento, essa movimentação, deu frutos, muitos frutos, no decorrer dos anos. O maior deles foi fazer com que uma comunidade empobrecida, violentada, silenciada, ganhasse voz. E que o modo de viver deles, né, seja um modo a ser reproduzido nos outros estados do Brasil, mas em outros países, não só, como também em outros países, a partir, por exemplo, do Racionais. O grupo Racionais MCs é produto direto do meio em que viviam. E eles próprios afirmam isso em suas músicas, elogiando e ovacionando e de algum modo, né, lembrando, né, dos bairros da sua... Lembra? É um ataque. Ele estava investigando, gente, desculpa. Voltando. Voltando à cultura, enquanto elemento de uma dimensão do viver e, portanto, do resistir para poder viver, fez com que a comunidade do Capão Redondo alçasse o seu proceder, a sua forma de estar e ser no mundo, seu código de ética e de estética, para um patamar de referência nacional para todas as outras periferias. E isso foi feito sem editais culturais, sem acesso às leis de fomento cultural, que acabaram justamente por não ser popular, demonizadas, atacadas, como infelizmente aconteceu com a Lei Rouanet, que absolutamente ninguém sabe exatamente o que é, mas se criou, né, uma falácia de que é para engordar Ivete Sangalo e Cláudia Leite. E isso é verdade. Mas não só. Muita cultura boa foi produzida também com a Lei Rouanet. É preciso saber distinguir para não jogar a água com o bebê fora. E é isso que aconteceu no bolsonarismo. Foi jogado a água com o bebê. Como se as políticas culturais fossem desperdício ou simplesmente para direcionar dinheiro para os amigos políticos de um determinado Estado, né? De um determinado governo, desculpa. E essas leis nunca tiveram dentro delas dispositivos de ação afirmativa, nunca tiveram dentro delas uma lógica simplificada de concorrência dos editais, nunca foi feito
E eu acho que esse é o ponto mais triste de todos, né? Nunca foi feita uma busca ativa para inscrição, para esses editais, para divisão dos recursos. O resultado nós colhemos hoje. Essa lei, a Lei Paulo Gustavo, é a lei que mais destina dinheiro à cultura na história do nosso país. Não só pelo montante, mas também pela forma que garante o acesso a todos os municípios, sem exceção. O valor total é 3,8 bilhões de reais para o Fundo Nacional de Cultura. Nessa divisão, o audiovisual vai ficar com 2,8 bilhões. O outro 1 bilhão vai ser distribuído para as demais expressões culturais e artísticas. Quem controla hoje o audiovisual? São as pessoas que fazem grandes filmes como Cidade de Deus, a O2 Produções e algumas grandes produtoras gigantescas, né, dos filhos dos banqueiros, da classe média alta e etc. A cultura que eles produzem não é uma cultura condizente com a complexidade do povo, da nação em que eles vivem. E a representação que eles fazem de nós, do povo preto, é uma representação ainda estereotipada. Se você pegar um personagem como o Zé Pequeno, por exemplo, você não consegue saber quem que era a mãe dele, quem que era o pai dele, quais eram os gostos dele, qual era a brincadeira preferida dele, com quem ele conseguiu estabelecer um vínculo de afinidade, com quem ou em quais situações a dimensão de humanidade dele falava mais alto do que a da besta fera que ele foi pintado. Ele é simplesmente, na lógica maniqueísta, uma representação do mal, da violência, do ódio, né, da morte. E o filme ainda promete a continuidade disso, né, porque ao final do filme um monte de outras crianças dão um monte de tiro nele. Roleta russa, seu ataque soviético, não sei o que e tal. Prometendo que ia continuar. Essa é a realidade que a gente já sabe, que os jornais sensacionalistas do meio-dia demonstram ainda com mais exatidão, na hora, com o corpo ali ainda sangrando, né? Muitos deles, né? Essa não é a novidade, e não é a necessidade. A necessidade é de justamente o oposto. Humanizar, contar a história e demonstrar qual caminho percorrido que levou até aquele ponto, para que a gente consiga atuar em cada ponto desse caminho onde tem obstáculos. E isso esse cinema não tem nem a pretensão nem a capacidade de fazer, porque é para ser uma cultura de massas e a violência estereotipada dá um lucro imediato. A indústria cultural, que é muito forte. Olha só, de 3,86 bilhões de reais, 2,86 bilhões de reais vão para o audiovisual. O audiovisual tem como política editais de 500 mil reais para cima, e 500 ainda é pouco, mas de 500 mil reais para cima. Normalmente 1 milhão e 200, 1,5 milhão, 2 milhões de reais. Tem diretores, como o próprio Ali Moitiba, por exemplo, de Curitiba, ali, que não faz mais filme com um orçamento menor que 3 milhões. Essas grandes produtoras fazem a captação, ficam com a maior fatia e não representam o seu próprio povo, não contribuem com o arcabouço cultural, né, com a produção cultural necessária para que o país consiga ter uma identidade cultural, no caso aqui, audiovisual, cinematográfica. Qual que é a escola negra de cinema que vocês têm assistido filmes? Para saber que a população negra tem para contar a partir da imagem e do som? Nenhuma, porque não existe essa escola.
como que a população negra, que é mais de 50% da população, não tem uma representação cinematográfica que é a sétima arte, que tem essa importância política tão grande, propagandística. Se você olhar aí os regimes nazistas, ou os regimes liberais, como o dos Estados Unidos, ou mesmo os regimes soviéticos do real socialismo, todos eles colocaram o cinema como elemento central na propaganda política. Todos, sem exceção. Isso demonstra a importância do cinema na formação dos povos, da cultura, da imagem, da autorrepresentação, da luta pelo não apagamento histórico, né? Da luta contra o memoricídio. Cabe ao cinema também relembrar, exaltar as figuras, representar as complexidades, as opressões. Nós não temos. Mas mesmo assim, lá no Capão Redondo, dos becos e vielas, a partir da música, com poucos recursos, há uma disputa nessa arena cultural, sem o acesso aos editais. E hoje, não, a gente está vivendo um momento de virada, né? É também parte da virada de Copérnico, né? Como dizia o rap, né? O rap é tipo Galileu e a sua teoria. Provou que o mundo não é centro, ele é periferia. E essas novas políticas de cultura tendem a esse caminho, a cada vez mais colocar a periferia no centro da produção cultural. Esse processo, primeiro, de ações afirmativas que prevê a Lei Paulo Gustavo, de reservar um determinado valor para aquelas pessoas que se candidatam, né, ao edital, né, que concorrem ao edital, e que são negras, indígenas e etc., é uma tentativa de diversidade, de inclusão, que dá certo, assim como as vagas, né, e as cotas na universidade demonstraram. A descentralização de recursos também, possibilitando editais menores de R$ 50.000. Claro, não um edital de R$ 2.500, né? R$ 4.000, R$ 3.000, como teve na pandemia muitas vezes, que daí também, né? Então dá o auxílio, né? A pessoa não vai dar trabalhar para esse valor, né? Já dá direto ao auxílio, né? Mas, porque para produzir envolve pessoas, envolve estrutura, envolve tempo, e, portanto, deve envolver uma remuneração suficiente para não sucatear, né? Para não dizer que fez apenas. E essa, a Lei Paulo Gustavo, não, ela de fato coloca um recurso só aqui para Laranjeiras, acho que é o quê? Uns 300 milhões? 311 mil. Desculpa, milhões, né? O Estado do Paraná, o Estado do Paraná é 200 milhões. O Estado do Paraná, 200 milhões. Mas para cá, 300 mil, né? Já são alguns editais, alguma produção, um agito. E passando por aqui, nós vimos as aldeias ali, o território, né, dos caigangues ali, sobretudo, e que tem uma produção cultural também de resistência, uma história de resistência. E com certeza a história deles não foi escrita em livros a partir de editais. Não foi realizada em obra cinematográfica a partir de editais. Não vieram esculturas, artesanatos e tantas outras coisas a partir de editais. Pelo contrário, o poder público, de modo geral, tem um interesse em apagá-los da história. Porque o Estado brasileiro, oficialmente, liquidou, matou, silenciou, promoveu e promove um genocídio. Então, aquelas pessoas que operam no Estado a partir dos pontos de decisão dele também não querem exatamente que essa tradição dessa cultura de resistência venha à tona. Racionais MCs foi o grupo mais popular da periferia durante os anos 90, o mais popular, sobretudo no final dos anos 90, e mesmo assim não recebeu nenhum fomento público, não recebeu um incentivo midiático,
foi sabotado, ou pelo menos recebeu tentativas de sabotagem da indústria fonográfica, e foi absolutamente, amplamente criminalizado de ponta a ponta no nosso país pela classe média branca e outros estratos da sociedade mais abastados, que viam nesse tipo de cultura um problema, uma ameaça. A cultura, hoje, num país tão desigual, tão violento, que coloca pessoas à margem, como nós vimos literalmente à margem ali da BR, ali, as aldeias caigantes, a cultura só tem sentido para mim, e é claro que ninguém é o guardião da cultura, tem algo que é amplo, né, que é a cultura, né? Mas para mim a cultura só tem sentido quando ela se propõe à vida, né? Todas as artes, né, contribuem para a maior arte de todas, a arte de viver, a arte da vida, assim como a cultura. Só a cultura, autenticamente falando, em tempos de fascismo, de fome, de miséria, em tempos difíceis como esses, se essa cultura, de alguma forma, propõe a vida, propõe a sensibilidade, a alteridade, a compreensão do outro, a expressão de si próprio, a permissão de si próprio para não ser acorrentado nas normas, no padrão, na reprodução. E nós, do Núcleo Periférico, há 10 anos realizamos o Sarau Periférico, lá na periferia de Curitiba. Nós não cobramos entrada, nós trouxemos lá Jagog, Negagiza, Cris da CNJ, MVBio, DMN, sabe, uma série de grupos, Inquérito, uma série de grupos, Eduardo do Facção Central, uma série de artistas de grupos que, além de cantar, debatiam os principais problemas da comunidade dentro da comunidade. Essa produção artística iniciou uma luta que depois virou uma associação de moradores, que depois virou um centro poliesportivo para as crianças, que gerou lideranças, tudo a partir da linguagem da cultura, que não é uma linguagem que entra pelos poros, que entra por outras portas, que garante cidadania, garante uma reflexão cidadã, garante uma inclusão nos principais debates que afetam a comunidade, sem necessariamente vir do Jornal Nacional ou vir da universidade com aquela linguagem mais rigorosa, mais dura, mais empoeirada, mais abstrata, não tem tanta relação com a cotidianidade das pessoas. Já a cultura não. A cultura tem essa capacidade, né, de entrar pelos poros. E lá na nossa comunidade, nesse sarau periférico que a gente realiza há 9 anos, esse ano vai ser o 10º, nós nunca recebemos uma emenda parlamentar, uma política pública, ou dinheiro de algum edital. A gente sempre fez as nossas custas, de forma autônoma. E, de repente, há um ano para cá, nós fizemos um CNPJ lá do nosso grupo e começamos também a disputar editais. Porque a gente pensou, meu, loucura isso. A gente produz cultura no meio da quebrada, nas ruas de terra, falando dos principais problemas com artistas que são artistas orgânicos da própria comunidade. Pessoas que muitas vezes não têm nem o ensino fundamental completo, mas são potências na produção cultural e não são valorizadas. E nós que produzimos isso, que promovemos isso, também não nos valorizamos e achamos que não cabe a nós os editais. Porque nunca coube, porque faz parte da cultura, da distribuição dos recursos da cultura, não valorizar a cultura realizada nas periferias. E por isso, hoje, talvez o ponto mais importante da classe artística brasileira, que concorre aos editais, seja justamente se filiar, né, à ética da escuta, da observação e da espera, de dar a vez e a voz para que aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de escrever um roteiro de um filme em que o Zé Pequeno não tem a mãe, que o Zé Pequeno tem a pai, que o Zé Pequeno tenha gostos, que ele gosta de sorvete, que ele tenha medo de altura, que ele gosta de correr sozinho na rua. Quando a gente estiver escrevendo nossa própria história,
a gente vai ter mais humanidade. Senão vai ser Zé Pequeno, vai ser igual o Cigano da novela Senhora do Destino, só esses personagens caricatos, né? E isso só vai ser feito se, de algum modo, a, as classes médias, né, do Brasil, né, brancos, né, as pessoas brancas do Brasil, né, também, né, compreenderem que chegou a vez de esperar, né, de dar espaço, de ajudar a qualificar o outro para que o outro conte a sua própria história. Nós fomos hoje lá no nosso parceiro, né, e chegamos parceiro Mil Grau ali, né, de São Marechal Cândido Rondon, é verdade, de Marechal. E daí alguém falou, ó, ele é o que esse cara é como, nossa, o direito assim tá na mão dele. Se não é ele, o vídeo cai. Falei, caralho, quem que é o cara? Chegou lá o cara, né, alemãozão, né, pá, né. Eu falei, ô, mano, nada contra o cara é gente boa até, né? A gente viu, o cara é gente boa. Nada contra o cara. Mas olha que cultura é essa? A cultura ainda dos porta-vozes. De colocar todas as fichas é o ser iluminado, Salvador, que vai garantir a cultura indígena. Colonialista. É uma lógica colonialista da solidariedade, que não é solidariedade, é comiseração. É de cima para baixo, mesmo quando se pretende de igual para igual, e não por mal. E eu falei, pô, e sorte que tinha um irmãozinho ali que era indígena mesmo, cara, deu um papo, cara, inteligentíssimo. E, e é esse o movimento que nós precisamos reconhecer na produção cultural. Quantos, né, artistas, produtores culturais que recebem dinheiro público em editais estão querendo ser porta-vozes das experiências traumáticas, tristes e necessárias de ser contadas dos outros, enquanto que muito mais digno, né, seria você servir ao outro. Aquele que se quer rei é aquele que se faz escravo de todos, né? Não nesse sentido, mas que serve aos outros, né? Se você quer ser o primeiro e o maior e o mais importante, então comece servindo a todas as outras pessoas. Se você quer uma produção cultural de tamanha importância, que marque a sua história e que dê sentido e que justifique republicanamente o seu acesso a um determinado edital e recursos públicos, então sirva aos outros com a sua arte, com a sua cultura. Esse é um recado mais político que a gente dá porque a gente percebe que nós temos essa urgência. Do mesmo jeito que não há representatividade na política, que no meio de 54 deputados, apenas 2 negros, eu e um outro que é policial, inclusive, a mesma coisa na cultura, né? Dos filmes longa-metragem que o Brasil, a partir da Petrobras ou de outras empresas públicas, patrocinaram esse ano, por exemplo. Quantos deles são de diretores, diretor de arte, protagonista, de equipes, né? Pretas ou indígenas? Nenhum. Absolutamente nenhum. E isso não pode ser normalizado, porque isso é a miséria da cultura. E quando a miséria da cultura é estabelecida, como infelizmente foi no nosso país, essa cultura miserável do Cidade de Deus, Tropa de Elite, e novelas, e todas essas obras que bebem do recurso público para existirem, essas artes mais hora, menos hora, se tornarão inimigo do povo. E quando o primeiro populista veio e acenou, ganhou. O mesmo que é favorável a essa produção da arte excludente. Mas o povo não tinha mais ligação. Não faz parte do cotidiano da cultura, da comunidade, acessar, produzir, se ver enquanto produtor cultural. Mesmo aqueles que produzem cultura. Se você ir para falar com as mulheres que nós vimos aqui, caigangues, na beira da estrada, com seus artesanatos, com seu conhecimento, com a sua lógica de existir,
e você perguntar para ela se ela é uma produtora cultural, ela vai dizer que não, ela não vai se identificar com isso. Então, o meu aqui foi minha fala hoje foi um desabafo, porque eu produzi cultura desde os meus 12, 13 anos de idade. E quando eu descobri que havia dinheiro para a cultura, que eu não sabia, que era muito dinheiro, e que quem acessava é quem não contava a minha história, ou quando queria contar, contava da pior maneira possível, eu vi que havia ali uma apropriação cultural e uma apropriação financeira dos meus tributos enquanto cidadão. Então, está na hora da gente mudar radicalmente. Não basta ter uma política de cultura, não basta produzir, não basta ter recurso para a cultura. É preciso mudar, transformar essa cultura. Porque com essa cultura, o solo não se torna fértil para as sementes dos novos projetos que estão no horizonte. Esses novos projetos têm que ser marginais. Fazer a universidade, a classe média, as pessoas que sempre tiveram privilégios, que sempre estiveram no centro, essas pessoas têm que se tornar, por um momento, marginais. Dá a vez para que a periferia venha, seja o centro e a cultura brasileira volte a ser pulsante, volte a identificar o povo brasileiro, para que quando a gente precise, sejam os nossos principais trincheiras na luta contra o fascismo, contra a violência das relações sociais, contra a ignorância, contra a política das armas, né? Então, uma reflexão que eu compartilho com vocês, que eu faço sempre e que eu procuro resolver a partir, né, do posto que me cabe hoje como deputado estadual e nesses momentos de fala, né? Então é isso. Então, gente, vamos passar o microfone aqui para quem tiver alguma pergunta para fazer diante de tudo que o Renato trouxe de considerações acerca do nosso produzir cultura e não apenas consumir cultura, como ela é produzida, o bel prazer de quem a faz. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Que daí a gente já vai passando o microfone. Sim, uma pergunta. Quem mais? Duas. Então, vou passando. Eu vou pedir para quem for fazer pergunta, fique um pouquinho mais à frente aqui. Não sei se o microfone alcança até longe. Boa noite ao deputado, boa noite a todos. Queria perguntar o seguinte, para quem não sabe, sou o primeiro escritor de livros de poesias de Rio Bonito Iguaçu. Queria perguntar se fosse possível, será que existe alguma verba, algo assim, para a gente poder dar continuação em continuar fazendo livros, assim como eu fiz, para mim poder construir o meu primeiro livro, e hoje eu estou com a quarta edição. Eu tive que sair por comércio até a última, na quarta edição eu tive que conseguir 10 comércios para me patrocinar, para mim poder fazer o meu livro, né? No caso, para mim poder reproduzir. Então, eu queria ver se existe algo assim, alguma coisa assim que pudesse ajudar a gente a continuar essa caminhada, né? Porque a música é cultura, mas eu penso que a poesia também é. Então, como sendo o primeiro escritor de lá, eu queria ver se tem como eu continuar essa navegação, porque para mim continuar, se for para mim continuar pedindo patrocínio aqui e ali, para mim não compensa quase, né?
Aí eu fui na prefeitura do município, eu faço parte da cultura de lá também. Esse dia, aí eu perguntei na educação, eles falaram que um ver se tem no caixa alguma coisa. Se tem, e um ver ainda. Então, queria ver com o deputado se for possível. Se vem alguma verba de lá, para as prefeituras, e como que a gente faz para poder adquirir essa, né, esse dinheiro para a gente poder dar continuação. Obrigado. Boa noite, deputado. Boa noite, deputado. Meu nome é Lucas, sou de Ciências Sociais. Deputado, na semana passada você estava com o Lodi e o Cauê Moura, do Dessa Letra Show. O Lodi, nas leituras sobre Paulo Freire, ele tem um termo que ele usava sobre academicismo. Eu queria saber, em relação a essa conversa que a gente teve, como que é o papel da universidade para romper esse academicismo e então chamar os povos mais marginalizados e atrair para dentro da universidade e até mostrar, por exemplo, a fala da professora que dizia que os editais são uma forma de excluir as pessoas. Boa noite a todos. Meu nome é Jonathan Baus, eu sou representante da cultura hip hop dentro de Laranjeiras. E a gente tem um movimento, o grupo de dança se chama Cid Dance Black Heart e estamos aí no movimento há um tempo, né, mano? E também a gente não sabe desses editais, então agora a gente tá estudando para poder captar essas verbas. A minha pergunta é o seguinte: a gente sabe que o problema é a centralização de verba nos grandes centros, né? Que essas verbas dificilmente elas chegam no interior e naquela pessoa que está levando cultura para o interior. Por exemplo, daqui a gente tem o Maurício e a Leide, que eles trabalham, a oficina deles é lá aonde? Rio das Cobras. Rio das Cobras com os indígenas, a gente tem toda a rapaziada que trabalha em projetos sociais da nossa região, que é no interior. Porém, a gente vê que a grande maioria dessa grana vai para os grupos e artistas dos grandes centros. Você, como deputado estadual, mano, e como representante aí do Estado, o que que vocês estão fazendo para que essa verba chegue até o interior? Boa noite, deputado. Meu nome é Jefferson, sou acadêmico de Ciências Econômicas e eu queria perguntar para você sobre como você vê as questões de local de fala e com relação ao colorismo que acontece muito na sociedade. Porque eu percebo que muitas pessoas que são de extrema direita e pessoas brancas que fazem oposição sempre usam esse argumento. Como que tu quer representar, dizer que tu é negro se você nem parece negro, você nem tem cara de negro, você só tem a cor parecida? Eu acho que isso é uma questão muito importante hoje. Né? Acho que já não é muita coisa, né? Depois a gente faz um outro bloco, se tiver. É porque você lembra, né? Tranquilo, então. Então, responde essa e depois fazemos mais um bloco. Tá. Primeiro, em relação aos camaradas aqui, que falou da poesia, né? Importantíssimo, né? Eu gosto do rap também por isso, né? Rap quer dizer ritmo e poesia, né? Então, a poesia ritmada, a poesia cantada, a poesia escrita, a poesia é algo que é maravilhoso e que eu particularmente adoro. E torço muito para que o teu livro dê certo, que você consiga publicar os próximos. E pela Lei Paulo Gustavo, há também essa possibilidade, salvo engano, para quem tem também um recurso, uma reserva especial de recursos para pessoas que tenham, enfim, qualquer, né,
Então, acho que você pode, né, investir nisso, pesquisar melhor, aguardar os editais, se preparar, para quando chegar a hora, dar o play ali. A mesma coisa para o nosso parceiro ali, que perguntou o que a gente está fazendo para os recursos serem descentralizados. Essa é a grande questão, né? Porque eles são centralizados de forma geográfica, né? Geopolítica, né? Então, eles vão para as capitais ou para as cidades que têm maior PIB, mas também dentro dessas cidades eles são centralizados na mão de quem tem o dinheiro de fato, né? Porque o cidadão Curitiba não existe, né? Tem PIB, que tem dinheiro, que existe são uma multiplicidade de pessoas. E a base dessa pirâmide que faz esses municípios é de pessoas pobres, via de regra, que também não acessam esses recursos. Então tem um extrato médio, médio alto, dentro dessa sociedade que produz muita cultura, porque teve muitos acessos, muitas oportunidades, muitos privilégios, e que detém a chave da porta para, inclusive, classificar o que é cultura e o que não é cultura, o que é mero folclore, que é mero costume, que é, né? Então, a nossa luta é nesse gargalo aí de acesso. O governo Lula foi muito sensível nisso, nessa lei Paulo Gustavo. Por quê? Porque ele percebeu que a ausência de uma política capilar de cultura, de uma política de base, né, de cultura, que seja difundida pela sociedade, a ausência disso cria o monstro da ignorância. E o monstro da ignorância gerou muitas mortes. O Lula, sabendo e percebendo isso, nessa lei Paulo Gustavo, fez algo que não havia nas outras leis, que é a faculdade de que, né, facultou a todos os municípios receberem. Então, aqui só precisou diligenciar, né? O secretário de Cultura. E, às vezes, secretário de Cultura, Esporte, Lazer, não sei o que, nas prefeituras menores, para, né, economizar, digamos assim, né? Então, muitos deles não têm qualificação técnica, ainda nepotismo, sabe? Aquela coisa, os limitantes técnicos, né? Da relação patrimonialista com o Estado, né? Sobretudo. Mas houve uma política aí, por parte da secretária estadual de Cultura, Luciana Casagrande, segundo ela, na nossa reunião lá, houve aí a contratação de alguns profissionais que fizeram a mediação junto a todas as prefeituras para garantir o acesso aos recursos, né? Isso foi muito bom. Então, está havendo, por isso que eu digo, é um momento ímpar da história, está havendo um movimento de descentralização dos recursos. Ainda é tímido, a gente quer muito mais, mas está vendo. Então, daí a gente vai cobrando, melhorando, aperfeiçoando, fazendo uma avaliação da própria lei Paulo Gustavo. A gente está fazendo essas discussões anteriores, mas vamos fazer uma avaliação depois que receber os recursos, né? Então, tá na bala. Qual foi a outra pergunta daí? Academicismo. Ah, o academicismo, verdade, essa pergunta que você fez, né? O academicismo é um grande problema, porque o academicismo ele alimenta a vaidade, né? A mãe dos pecados capital é a vaidade. E ele alimenta a vaidade. Quando a gente acredita que a transformação social e que a política é uma briga para ver quem está certo e está errado, quem tem as melhores fórmulas, as melhores frases, os melhores discursos, as melhores monografias, dissertações, quem tem razão, né? A briga, o sujeito moderno, né? O sujeito racional, né? Esse é um sujeito mutilado, porque a racionalidade é uma das formas de aprender o real, de conhecer, de interpretar, de explicar a racionalidade. Mas você também compreende as coisas a partir da afetividade. Você também compreende as coisas a partir, né, dessa inteligência comportamental, que não é exatamente uma racionalidade de meios e fins, né, instrumental, né, a famosa racionalidade instrumental do homem econômico, né, que vê tudo como forma, joga na balança, né, vale ou não vale, né, oportunidade, risco, etc. Então, esse homem racional, lá
né, moderno, ele conseguiu trazer e centralizar nessa racionalidade apreendida pela universidade todas as qualidades para ser um gestor político, para ser um produtor cultural, para ser todo o restante. A universidade reivindica para si esses papéis. Enquanto que quando a gente fala para vir da margem para o centro e fazer essa virada do Copérnico, é justamente para reconhecer os limites da racionalidade moderna e compreender a racionalidade do local de fala, que alguém fez a pergunta ali. O que é o local de fala e tal. O local de fala, na minha visão, não se confunde, é claro, com a verdade. Não é só porque você viveu que necessariamente você tem a verdade sobre aquilo. Até porque muitas vezes, justamente por você viver, você não sabe. Como assim, Renato? Porque você viveu, era um evento traumático que você recalcou, escondeu, não quis lidar com aquilo, não tinha condição, não tinha energia para lidar com aquilo e preferiu, né, enquanto o sistema psíquico, né, você preferiu não saber, até segunda ordem, até um momento em que talvez um dia você resolva esse trauma. Então, justamente por ter vivido, você não sabe. Olha que interessante. Ah, não, mas é o conhecimento da experiência empírico. A gente sai ao meio-dia de casa, o sol está lá em cima. A gente volta, fica em casa mais um pouco, sai de tarde, o sol está lá na frente. E o que você pensa? Pelo conhecimento empírico, sensível, que o sol está girando em torno de você, é claro. O sol estava lá, agora ele está lá. Né? Você viu? Percebeu? Agora você girando, você não percebeu, é imperceptível. Então isso demonstra que gera também o conhecimento empírico da vivência, gera equívocos, ou gera lacunas. Mas uma coisa é certa, sempre terá um local privilegiado para aprender o conhecimento, para conhecer, para pesquisar, para saber, porque você está ali. Quem seria melhor para falar do Império Romano? Nós, aqui hoje, ou alguém que estava lá na Roma, lá, estava no exército, um soldado qualquer de um exército? Ele. Mas por que se nós aqui hoje é que detemos os métodos da historiografia? Porque o cara está lá, né? Né? Tipo, ele está vivendo, ou seja, a determinação espacial, temporal, social e os pertencimentos que conseguem decifrar as linguagens, eles dão um caminho privilegiado para o conhecimento. Então, ninguém melhor para falar do racismo como uma pessoa negra. Ah, mas eu estudei doutorado, tal, beleza. Você pode saber várias dimensões disso que eu mesmo não sei. Mas agora tem coisas disso que são determinantes na experiência de ser negro no Brasil que você nem tem como saber, por questões objetivas. Então, o local de fala é isso. É importante que não se confunda com a verdade. Só ter o local de fala, logo que eu emano a verdade. Isso não existe. Né? Querer ser dono da verdade é a mentira mais antiga que existe, na verdade. Mas, por outro lado, você ter mais acesso, mais proximidade, mais afinidade com aquela verdade que você busca, que é a verdade que você vive, isso é inegável, isso é uma forma de conhecimento, que não está exatamente no racional, instrumental, está na ordem das complexidades, né? Do afetivo e do comunitário. Há uma racionalidade comunitária que transcende a racionalidade individual e que é difícil até de ser explicada. Os outros dão exemplo, né? Você vai no campo, você nem fala palavrão, mas daí você vai assistir um jogo, você está xingando a mãe de juiz, sei lá, é um exemplo tosco, mas a galera dá esse exemplo. Por quê? Por causa desse movimento coletivo, dessa racionalidade, os linchamentos. Bom exemplo. A maioria, se tivesse com uma pedra de frente com alguém, não jogaria essa pedra. Agora, essas mesmas pessoas, se tivessem uma multidão com alguém, se encorajaria a jogar 10 pedras. Esse é o fenômeno do linchamento, né? Das torcidas organizadas, que se matam em bandos, quando sozinhos são pacatos, tímidos.
né, são solitárias. Por que eu falei dessa dimensão da racionalidade? Por causa do academicismo. O academicismo é sabe, esse enquadramento do homem moderno numa razão, na miséria da razão. Sim, eu fui prefeito numa época que não tinha essa, só tinha a ver com a lei, mas a gente nem... Comece a falar o microfone para a transmissão, desculpa. Mas aí, eu não sei, está aí na ordem. Eu acho que eu respondi. Faltou só a pergunta dele, então. Eu acho que, em relação ao colorismo, é de fato uma questão muito importante de se estudar, de se compreender, porque a gente vive num país em que foi promovida uma política de embranquecimento, né? Diferentemente dos Estados Unidos, que tem um reconhecimento de origem, e, portanto, se há sangue negro na sua árvore genealógica, você é também, portanto, negro, e isso valoriza o conteúdo histórico, diacrônico da negritude, a negritude como ancestralidade, história e uma série de exclusões de diversas gerações que fizeram com que você tivesse menos oportunidade. No Brasil, as relações se dão de forma mais sincrônicas, no tempo do hoje, no tempo do agora, no reconhecimento imediato do fenótipo racial. E a partir disso se deduz, a partir da identidade social, né? Ou seja, de terceiros, né? Da sociedade, se você é lido, né? Como negro ou não, e porque quando você é lido como negro, quer dizer se o grupo aqui te vê como negro, o outro grupo te vê como negro, e logo você, na pressuposição do grupo, no entendimento do grupo, você sofre diversas situações de racismo, de exclusão, de violência, etc, etc, etc. E, portanto, né, então, acho que está muito vinculado a isso, né, nessa diferença entre esse racismo de origem diacrônico, histórico, junto, claro, também com o racismo sincrônico do fenótipo, né? Mas no Brasil é mais a questão fenotípica, né? Então, vai ter casos, de fato, em que a pessoa tem uma árvore genealógica de familiares negros, né? O avô, e a pessoa ser lido como branco e, de fato, passar, né? Como branco na maioria das relações interpessoais e, desse modo, não ter as travas, as catracas que impedem outras pessoas que não são lidas, né, como brancas, que são lidas como negras. E nesses limiares você encontra as zonas cinzentas, né? Não tem como não encontrar num país de miscigenação tão grande como é o nosso país, né? Então, é uma identidade que você não determina de fora, né? Ou melhor, você determina socialmente, né? Mas é difícil individualmente julgar, né? Digamos assim. E gera uma crise de identidade. O nosso país tem uma crise de identidade. O Brasil tem uma crise de identidade muito grande porque nega-se a identidade negra às pessoas, porque ao país, ao próprio país, porque a identidade negra é uma identidade de atraso, segundo a lógica que vige aqui no sul do país, aqui nesses municípios vizinhos. Eu não sei como é que é aqui exatamente, mas se você ir para Rondon, onde nós estávamos, a ideia da cultura negra, da cultura indígena, é uma ideia de que são pessoas que representam um atraso civilizacional que um dia estarão no mesmo patamar de desenvolvimento das pessoas brancas no dia de hoje. É aquela visão evolucionista, né? Absurda, mas que vige ainda hoje. Então, não sei se eu respondi, né? Mas é mais ou menos esse o meu pensamento. Mais um bloco? Temos que fazer mais um bloco, então, para encerrar. Boa noite. Boa noite, deputado. Boa sua explanação. Eu estava acompanhando o debate, né? Eu fui prefeito numa época que não tinha essa lei Paulo Gustavo, é recente e tal. Então, recurso para a cultura num pequeno município, nem ia atrás, né, Sandra? A Sandra trabalhou comigo lá.
Porque, infelizmente, especificamente, recurso de fora, só se fosse emenda parlamentar, né? E ainda era uma dificuldade. Até porque a cultura, muitas vezes, ela fica como o último degrau na ordem das prioridades, dada a emergência das outras coisas também, né? A saúde, a educação, o transporte escolar, são as estradas, no caso dos pequenos municípios rurais, né? Que precisa garantir para que o resto funcione. E muitas vezes essa parte da produção cultural, das manifestações e tudo mais, tem dificuldade de se viabilizar dentro de um governo municipal. A gente encontrou outros caminhos, né? Então, aquela história de fazer reunião de pais, né? De alunos em escolas de primeira, quinta série, né? Normalmente vinham sempre os mesmos. E aí o que a gente fez? A gente começou a descentralizar a reunião. Ao invés de chamar as pessoas para virem na reunião, a gente ia até a comunidade. Naquele dia não havia aula para aquelas crianças, né? As crianças iam para a reunião também. E a gente começou a estudar coletivamente textos, ver filmes, né, com aquelas pessoas lá na comunidade e alavancar um processo de debate no local, lá na comunidade, a partir da realidade que elas viviam. Então, havia um roteiro, né, de estudo, de partilha. Quem fazia a comida naquele dia eram as pessoas da comunidade, com as suas culinárias, né, sua forma e tudo mais. E à tarde, a gente tinha a apresentação do debate que foi feito pela manhã, da produção, né, dos textos e tudo mais. Um momento de dança, enfim, né, com o que tivesse lá, com gaiteiros, com... E aí, assim, a gente foi ganhando condições de debater o problema da escola, debater o problema estrutural da estrada, e aquilo que era possível a comunidade resolver, eles resolviam. A gente definia mutirões, acho que o Vitor participou um pouco disso também, de longe, né? E aquilo que a prefeitura tinha que fazer ia para o orçamento participativo, ia para outras ações da prefeitura na sequência, né? Mas não deixava de dar responsabilidade também, inclusive para as crianças. As crianças faziam o mesmo processo, né? Do jeito delas, elas liam, elas apresentavam e assim por diante. Então, eu imagino que a cultura ela é a manifestação das relações de produção, é a manifestação da produção mesmo da material da vida, mas ela é também um espaço de reflexão sobre tudo isso, né? Então, acredito que agora, com essas novas leis, isso poderia ser potencializado se houver, claro, um governo municipal que se disponha a fazer esse processo todo, porque é muito trabalhoso. Você movimentar todas as secretarias, todas as possíveis, né, que existem no município, para estar lá numa comunidade do interior, num determinado dia, é muito difícil, porque você tem uma lógica, cada uma vai fazendo, os problemas fluem, e você tem que resolver. Mas a gente tem que fazer a questão de parar algum dia da semana ou do mês para debater com alguma comunidade. Isso era um processo contínuo, né? Então, assim, acho que seria interessante a própria Serli e tu colocar, pelo que eu entendi, a dúvida. Tá, tem a lei Paulo Gustavo. Pelo que eu entendi, aqui no Cantu Quiriguaçu, o deputado Zeca fez um esforço enorme, a gente ajudou da forma que pôde divulgar, mas nem todos os municípios, acho que ficou um só, né? Que não acessou, que foi exatamente o meu município, que por acaso, o prefeito é bolsonarista. Então ele não achou interessante, né? Coincidência. Coincidência. Aí, assim, eu acho que uma dúvida bastante premente que eu senti na pergunta do menino do Rio Bonito, né, do escritor e de outros, veio o recurso. Qual é o processo para que os artistas, os fazedores de cultura acessem agora? Vai ter um edital do município? Como que é? Acho que essa é a informação interessante. No mais, parabéns, né? Muito bom. E obrigado pela atenção, eu me estendi demais. Alguma pergunta mais? Vitor, Boa noite a todos e todas. Rapidamente,
Eu acredito que nós teríamos que acompanhar muito de perto, né, as políticas de cultura, então, por meio dos conselhos, né, para que nós não... eu fui secretário municipal de Educação de Candói 4 anos, também tenho experiência. Tinha a festa do Shark lá, que era 500 mil anos, né? Então, para que nós não correr o risco de cair, de pegar o dinheiro da cultura, né, que é para o povo, naquelas políticas de pão e circo dos prefeitos para agradar a população, trazendo shows de 200 mil, 100 mil, 150 mil. Então, acho que esse é o cuidado, de fortalecermos, então, os conselhos municipais de cultura para evitar que nós, agora, nessa luta, né, que estamos conquistando recursos da cultura, não caia de novo na mão dos prefeitos e das elites locais. Queria só expor uma parada que acontece, que é a nossa briga, né? Deputado, eu acho assim, só vou expor algo a você bem rapidinho. O que acontece aqui? A gente tem um movimento, mano, que a gente briga muito contra antigas práticas políticas paia, sabe? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Sai um edital para ter as aulas no Rio Bonito, vou dar um exemplo. Aí é esses pregão online, né? Aí ganha uma empresa do Rio Grande do Sul. Aí ele vem e contrata meu aluno pela metade do preço, entende? Ele ganha a licitação, fica com metade do preço, aí chega e paga uma merreca para quem vai estar fazendo o trabalho, e para ele está tudo bem. É normal aqui. E isso me deixa muito de cara, porque nós que produzimos a mão de obra, nós que estamos ativamente nos projetos, eu acho muito pai olhar para o aluno e ver ele ganhando. Ele estudou muito para estar dando essa aula. E dele está ganhando ali uma parcela de um dinheiro que deveria ser total para ele. Então, eu queria saber a sua posição, o que você acha disso, sabe? Se isso tem como mudar. Porque esse sistema que a gente faz do mais barato vencer, cara, só lasca com a vida do artista e nós nunca vamos ter um padrão de aula bom. Tá? Obrigado. Mercadoria. Mais um? Acho que é isso. Essa lógica da divisão dos recursos da cultura, ela chegou a níveis tão absurdos, e por isso eu falei que ela está rebaixada, desacreditada, e por isso foi atacada e aviltada pelo bolsonarismo, que se valeu da inclinação popular anticultura, entre aspas, né, mas antipolíticas de cultura, justamente por essa lógica aí ter prevalecido. Hoje, para você ter ideia, há diversas agências especialistas em ficar com a parte do dinheiro da cultura dos outros. Eles, atravessadores, eles fazem editais, se você quiser pagar. Normalmente são eles que fazem a captação do recurso, quando é aquele tipo de recurso que é isenção tributária, porque você, se for lá falar com o dono do Monfato, você não vai falar nem com o gerente da loja. Você vai falar com o caixa, com o pacoteiro e olha lá, ainda se eles estiverem de bom humor no dia. Ninguém tá nem aí para você, tá ligado? Agora, esses atravessadores, que são tubarões do mercado dos editais, eles têm o telefone da área exata com quem falamos no fato para dizer, olha, tem um esquema bom, fica bom para vocês, fica bom para mim, fica bom para todo mundo. Menos para o laranja que está lá na ponta, mas aquele lá não dá nada. E daí o que acontece? O dinheiro vem vindo fatiado. Vem vindo fatiado. E daí chega a migalha para quem de fato executa e produz. Isso é regra em grandes centros urbanos. Não sei no interior, mas em São Paulo é regra. Tem diversas e grandes agências que intermediam esse processo. As ONGs, as maiores ONGs, elas contratam essas empresas para se livrar. Essas empresas ficam o dia todo ali vendo edital, no país todo, editais internacionais, inclusive. Elas conseguem fazer esses contatos de captação de recurso, elas conseguem fazer uma outra formalidade. Então, quanto mais formalidades
Quanto mais encastelado tiver, quanto mais difícil for o acesso, melhor para essas empresas que vão se especializando e que das pessoas cada vez menos entendem e mais delegam a eles. Por essas e outras, a cultura, as políticas de cultura foram se afastando, né, da população. Agora, com a volta dessas políticas que se pretendem de base, acredito que também com os pontos de cultura, que serão, né, os próximos passos aí, né, de ter regionalmente nos estados, nos municípios, lugares, né, pontos de referência de cultura, onde sejam cadastrados, que promovam reuniões, discussões, e principalmente, mano, que a gente precisa é de simplificação do edital, possibilitar o edital audiovisual, para a pessoa chegar lá, o meu nome é Seu Zé da Silva, eu trabalho com isso há tanto tempo, a minha arte está aqui, e eu gostaria de fazer essa arte junto com pessoas ali da Rua de Baixo, que gostariam muito de aprender, eu não tenho tempo para ensinar, porque eu trabalho em outra profissão durante todos os dias, e agora com essa oportunidade que está sendo me dada, eu quero me desenvolver e trazer junto a comunidade nisso que eu aprendi de forma ancestral até, né, com os meus antepassados. Ponto. Daí as pessoas vão lá e avaliam. Ah, não, pô, esse tiozinho aí é 1000 graus. Vamos meter um dinheiro nesse tiozinho aí, vamos patrocinar. Vale a pena. Mas não. Chega lá, acessa o site tal, preencha os formulários X, Y, Z, faça isso, faça aquilo, faça o. Mano, o cara nem no site o cara consegue. Pô, não achei, deixa. Leu ali, não entendi, deixa eu botar, deixa aqui. O jovem, mesma coisa. As pessoas mais simples não são ainda, não tem esse letramento da internet, assim, e não tem o costume também. E daí, quando pegar né, as fichas, não vão conseguir receber, preencher de forma adequada, tá disputando, né? Então, os editais têm que ser simplificados. Segundo, as ações afirmativas que a Lei Paulo Gustavo, que é um avanço gigantesco. Segundo, terceiro, busca ativa, mano. Sabe agentes de saúde que tem? Que vai na casa da pessoa ver se tem dengue lá atrás? Tem que ter um agente cultural. Tem que ter um agente cultural que vai lá na quebrada, que ninguém vá para descobrir o que está sendo produzido culturalmente ali para ser o amálgama, que é a argamassa que unifica aquela comunidade. Quais expressões culturais ali têm relevância política, relevância ancestral, histórica, identificam aquele povo, aquela comunidade? E daí sim, de que forma fortalecer? Que tipo de edital, que tipo de política, que tipo de direcionamento? Mas tem que ser uma busca ativa, não pode ser a lógica do vestibular, do concurso, a lógica excludente, competitiva. Tem que ser a lógica includente, a lógica de procurar, de solidariedade, de fazer questão que aquela pessoa esteja representada numa política pública. E não é, ainda não é a lógica da Paulo Gustavo, por enquanto, mas a gente vai avaliar, vai construir, e isso depende da organização da população de modo geral, sobretudo daqueles que lidam com cultura, né, que produzem cultura, fomentam cultura, são frutos das políticas culturais, etc., né, mano? Mas e por último, né, novamente, a descentralização dos recursos. Não pode haver editais aí de 1,5 milhão, 2 milhões. E se houver, não, o cinema só trabalha assim, com edital de mais de 1 milhão. Beleza, então, a partir de agora, o cinema vai ser produzido por essas pessoas. Você vai ver que logo, logo vai ter edital de 50 mil reais para o cinema. Só você deixar os caras ganhar e contar a própria história, que os caras já vão falar, não, então, vamos fazer um edital especial aqui, né, de 30 mil reais. Tu compra uma TechPix aí e mete marcha. Né? Se é de 2 milhões é porque eles continuam acessando ainda. E eu acho que esse é a maior briga. E a briga especificamente com o pessoal do cinema, ó, novamente. 3,86 bilhões de reais para a Lei Paulo Gustavo no Fundo Nacional de Cultura. 3,86 bi. Dos 3,86 bi, 2,86 bi
é só para o audiovisual. Sei lá, 70%, não sei, 70%, né? Meu Deus do céu, mano. Eles representam 70% da produção cultural do nosso país, da identidade cultural. Eles não representam nada, representam pessoas que tiveram diversos privilégios e conseguiram fazer faculdade de cinema. Onde que tem faculdade de cinema? Tem faculdade de cinema aqui? Tem faculdade de cinema aqui na região, nas proximidades? Não tem faculdade de cinema em nenhum interior do país, quase. Muito menos em regiões mais pobres. Cinema ainda é para filho de banqueiro. Walter Moreira Salles e papapá, e toda essa galera milionária. Milionária. Não é popular e não é nem popular para a classe média. A classe média também não consegue financiar. Só financia porque pega os recursos do povo, que são esses recursos daqui. Os nossos tubarões estão mais próximos do que deveriam estar, né? A gente vê os tubarões como se fossem os milionários, mas não. Os que mordem de fato aqui está na classe média branca, esclarecida, privilegiada, que vai estudar nas capitais, que faz curso de cinema e que escreve roteiros surreais, academicistas ao extremo. A gente foi lá naquele negócio, lá, como que era o nome daquele negócio lá que a gente foi? Lá na Cinemateca, você não foi lá para assistir o Só por hoje? Só por hoje? Sabe o nome daquilo? Esqueci, mas era Semana de cinema. De amostra. Ah, mano. Nossa, se falar, você perde até amizade com o pessoal. É para ser popular, mas, mano, é uma coisa assim que chega ao ridículo. Com todo respeito, chega ao ridículo, ao patético, ao verborrágico, sabe aquela prepotência de quanto menos eu ser entendido, melhor eu sou? A filosofia lá daquele filósofo deveria ser essa. Quanto menos você entender, melhor esse filme é, né? Porque é um filme sem sentido. Talvez tenha sentido para meia dúzia de mané que tiveram aula com o mesmo professor, que fizeram o mesmo trabalho de sala de aula, que teve a mesma referência lá na França, no cinema iraniano, lá no não sei das quantas. Mas são filmes sem pé nem cabeça, que não dialogam em absolutamente nada com a realidade do seu próprio povo, do seu próprio país. E essas pessoas não podem dar uma mordida desse tamanho no orçamento. Elas estão dando, mas eu espero que por pouco tempo. Ah, mas é que o cinema é importante politicamente para fazer dentro do país. Eu acredito nisso. Então, que continue o orçamento, mas que as pessoas que acessem esse orçamento sejam outras, que de fato garantam a representação do país na ordem política que o cinema impõe internacionalmente, né? Então, são vários fatores aí, mas eu acredito que a gente está em condições de lutar em todas essas trincheiras. Então, vamos agradecendo a presença do deputado Renato Freitas por estar aqui conosco nesse dia tão especial, que é o aniversário da nossa UFS, que nos orgulha muito. Mandar um recado especial aqui para o pessoal que está acompanhando pelas redes sociais, que está sendo transmitido. O pessoal do mestrado em agroecologia, Felipe, Giovanni, Ricardo, eles estão falando aqui no chat, mandando um abraço para todo mundo aqui. E dizer que o pessoal contem com a gente que está fazendo essa extensão e falando com quem está lá na ponta, né? Porque nós estamos agora na fase dos editais. No dia 26, próximo, uma terça-feira, nós teremos as oitivas na parte da tarde, no Cine Teatro Iguaçu, já está confirmado, nós tivemos reunião do conselho ontem, com quem é do conselho estava lá. Isso quer dizer, gente, que nós também precisamos defender que o dinheiro não seja tão pulverizado para que atenda interesses políticos também locais e que não seja suficiente sequer para a gente produzir um curta-metragem de 30 minutos.
Porque é possível que na hora do debate, se a gente não se juntar e defender que no mínimo editais de 35, 40 mil reais a gente não faz nada que preste, porque a gente não quer fazer qualquer coisa de qualquer jeito, mas a gente quer fazer com o mínimo de qualidade e se bancar para fazer, né? Porque se a gente bobear, o dinheiro vai dar só para pagar as custas e nós vamos passar fome para fazer. Né? A gente tem que parar de ter vergonha de dizer que nós somos artistas e que nós estamos aqui, no local que nós estamos, em situação de vulnerabilidade. E que esse dinheiro ele tem que ser suficiente para a gente, né, dentro da legalidade dos editais, também produzir alguma coisa relevante para o nosso trabalho. E, no mais, acho que esse movimento está só começando, né, gente? A gente precisa realmente amadurecer o debate, qualificar, né, exigir qualificação das pessoas que nos representam enquanto poder público, para que a gente consiga criar políticas públicas locais. Porque nós temos, né, essa fase aí de 5 anos de lei Aldir Blanc que vem, que dá para a gente segurar as pontas e se fortalecer. Há uma luta em nível nacional para que a Paulo Gustavo comece, de fato, a captar os streamings da Netflix, por exemplo, que rende milhões, que esse dinheiro não é repassado para a classe artística, não vai para o Fundo Nacional de Cultura, que passe a ir, e isso também retorne para nós, né, enquanto base, como, né, foi falado bastante aqui. E é uma luta grande, né, deputado? Não é uma coisa que a gente vem aqui, fala hoje e vai resolver se a gente não permanecer nessa trincheira. Os meninos e meninas que estão aqui da cultura sabem que a gente luta diariamente, né, numa batalha muitas vezes solitária, né, defendendo a cultura. E não é compreendido, né? A gente é visto como barraqueiro, a barraqueira que fica brigando por causa da cultura, que isso não é uma coisa que é reconhecida. E não quero cansar, né? Mas eu quero ter mais gente junto para a gente se fortalecer e valorizar outra coisa, né? A gente precisa exigir que a cultura local seja debatida conosco. Nós temos que parar de ser comandados porque nem está, né, no nosso meio, não está na nossa pele. Né? Nós temos uma cultura de não termos um debate, mesmo dentro do Conselho, sobre o que acontece como eventos culturais, a exemplo do Festival de Música, né? O Festival de Música é decidido em gabinete, entre 3, 4 pessoas, não contempla o pessoal do rock, tá ali o Paulo Henrique, não tem, né? Vocês não conseguem participar do festival porque não tem o rock, né? E não tem música autoral, ou seja, nós estamos de novo sendo colonizados para ser consumidores goela abaixo de uma cultura que não é a nossa e a gente não pode, só pode interpretar grandes sucessos. Não podemos levar lá a nossa letra de música e mostrar para o nosso público. Só sertanejo universitário. Isso. Então, gosto. Sertanejo gosta. Eu engasgo um pouco porque é uma luta assim que a gente começou e tá, né? Os meninos estão aqui há muito tempo. Eu morei fora um tempo, voltei há 7 anos e a gente está junto aqui. Mas nós precisamos do apoio de todo mundo, gente. O professor Mariano ajuda a gente desde o começo, todo mundo aqui na universidade, aqui é a nossa casa de cultura também, né? A Fernanda. E a gente quer cada vez mais trazer vocês para cá, que estão lá na capital, para fazer essa ponte para a gente, para nos fortalecer. Muito obrigada. Deixa eu fazer a palavra. Renato, agradecer mais uma vez, né, a tua presença aqui. Foi uma baita aula para a gente, assim, muito bom te ouvir. E nossos alunos querem te entregar uma lembrança. Sei que a universidade está aberta, é parceira, tanto do movimento cultural aqui da cidade, quanto de vocês lá no Conselho.
Obrigado. Falar alto para todo mundo ouvir. São 2 livros do Afonso Nilson, escritor, crítico de teatro, teatrólogo aqui de Laranjeiras. A Declaração de Amor do Menino Negro e a Vista Íntima. Deixa eu te falar. Tirei? Eu tirei? Tira uma do livro agora. Aí deixa eu ir lá também. Aproveitar. Vai lá. Enquanto eles estão tirando a foto, quem quiser certificação desse evento, está passando as listas. O professor Vitor vai certificar o evento. Uau! Então, tem que ficar. Obrigado. Sim, sim. Não, para ele, né? Bem, fotos. Posso falar? Vou cobrar. Então, Espera aí. Espera um pouquinho. Já. meu deputado, só antes da gente ir, a gente vai ter que tirar uma foto contigo, mas eu queria te fazer um convite, não só a ele, mas a todos. Em setembro, mano, agora, graças a Deus, todo ano vai ter o nosso evento. É um evento de dança, é um evento de hip hop que acontece em setembro, que é totalmente gratuito, e ele contempla toda essa galera da região com hip hop. Então, se o senhor tiver um tempo disponível, gostaria muito que você viesse conhecer esse movimento que está acontecendo no interior e também fazer sua presença para levar o nosso evento, tá? Setembro do ano que vem. Se tiver um tempinho, Você viu que eu quero ideia, mano. Fala com aquele mano lá, o Venda Reta, que é DJ. É DJ. Você tá colocando na tela. Fala com ele pega o contato, com ele. O evento ainda está sendo transmitido, podemos encerrar a transmissão. Um abraço para quem acompanhou. Quem quiser fazer uma foto bem legal com o Renato.